descarbonizar e avançar, soluções reais para os desafios do setor elétrico. Hoje a Megawatt recebe para um evento oferecido pela GE Vernova, um debate, na verdade, sobre os desdobramentos do setor elétrico, segurança energética, o que vem aí pela frente com o LRCAP e as novidades, as tecnologias que os executivos da GE Vernova vão apresentar. E eu preciso mencionar que eu já experimentei esse simulador aqui e eu conto para você no final desse vídeo. Daniel, falando dessa transição, descarbonização, hoje as turbinas da GE, elas saem com flexibilidade de combustível. Se eu quiser usar um biodiesel, hidrogênio, como que elas estão setadas para isso? O ambiente de mercado, né, de negócio para as térmicas mudou muito a nível mundial. Então, hoje a gente está falando de um desbalanço entre demanda e oferta, né? Então, acho que essa já é uma informação que está bem difundida por mercados, governos, etc. Esse LRCAP, né, ou seja, o perfil de utilização das térmicas no Brasil vem mudando, então a expectativa são máquinas em ciclo aberto, de alta capacidade, para fazer o peak shaving, para entrar rapidamente e fazer o papel que um dos papéis importantes que a térmica a gás tem em mercados onde você tem uma grande penetração de renováveis, como é o Brasil, né? Então, a expectativa é de que tenha muita necessidade de capacidade, né, já que é uma demanda no Brasil reprimida desde o ano anterior. Então, a princípio, vai se contratar para 28, 29 e 30, vamos ter recontratação e energia nova. E a grande questão é quem se preparar, do ponto de vista de desenvolvimento dos geradores que se prepararem, vão poder entrar no leilão, porque não é fácil assegurar ativo para o leilão. Então, quando a gente fala agora desse leilão de capacidade, não é nem perto do que já foi a indústria brasileira na área de hidrelétricas. Então, assim, o remanescente da indústria, né, ainda ele consegue atender tranquilamente essa demanda que existe hoje, né? E essa resposta que nós demos. Você tem produtos diferentes de 2030, 2031, porque quando você visita as usinas, né, tem usina que a parte civil está 100% pronta. Você vai lá na usina, é realmente botar uma máquina, né? Tem outras usinas que elas estão parcialmente prontas, então elas estão preparadas, mas você precisa aumentar a casa de força, você tem o conduto, mas ele está parado num extremo. Então, assim, cada usina tem a sua, vai ter um prazo diferente para você poder entregar por conta do avanço que está na civil, não por conta dos equipamentos. Mas, dando uma resposta direta, sim, a indústria brasileira hoje ela tem a capacidade para atender a demanda do LRCAP. O leilão de capacidade, ele aproxima o Brasil do que tem de mais moderno em desenho de mercado no mundo. Então, o que falta aí ter uma cerejinha do bolo seria a gente ter o preço por oferta, porque aí, de fato, seria melhor. E aí, no caso, hídricas e térmicas teriam até bastante vantagem competitiva para atender a ponta. Deve ter aí nos próximos anos uma rampa, e traduzindo esse jargão bem de setor elétrico para o geral, né? Quando você tem ali das 3 da tarde, 2, 3 da tarde, que você tem a solar gerando em grande quantidade, até o momento que o sol se vá
e a eólica ainda não começou a gerar à noite, você tem ali uma rampa a ser atendida que só é possível de ser atendida com hidrelétrico térmico. Tendo em vista que normalmente em outubro, novembro o reservatório está baixo, você vai precisar de termoelétrica, hidrelétrica certamente, mas também de termoelétrica ciclo aberto para conseguir fazer essa rampa rápida. Essa rampa hoje, teve momentos que bateu ali 35, 36 gigas, mas ela tende a bater até 2030, aí, dependendo da estimativa, algo em torno de 45 gigas. Então a gente tem aí pelo menos um gap aí a ser suprido de capacidade nova da ordem de uns 10 gigas que eu imagino. Sem querer dar estimativa de demanda, que amanhã vocês vão colocar a Viana, aí para brincar, né? Mas assim, a demanda do leilão deve ser bem mais alta, até porque a gente deve recontratar usinas, deve passar de 20 gigas, mas a gente vê ali um espaço interessante, então players com a GE vai ter um espaço interessante para a venda de turbinas de equipamentos, aí porque o Brasil vai precisar de bastante flexibilidade nos próximos anos. E eu acho, minha aposta é que esse leilão vai ser o primeiro de vários. Eu acho que nos próximos anos a gente vai precisar de novos leilões, especialmente se materializar a carga de data centers e hidrogênio em algum momento. Eu aposto mais em data center no curto prazo, mas eu acho que isso vai impactar bastante. Daniel, a gente acabou de sair desse painel com um debate importante sobre o que é descarbonizar no setor energético brasileiro, né, elétrico, que já é bem renovável. Ao mesmo tempo, a gente tem oportunidades aí para modernização do setor em relação às térmicas a gás também, outras térmicas. Agora tem uma parte mais crítica. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente esse momento, acho que estratégico que a gente está no setor passando e como a GE Vernova pode apoiar. Na área de gás, a gente sabe que vai ter uma demanda muito grande por capacidade. O país realmente precisa, houve alguns atrasos e agora a gente vê que, para efeito de segurança energética, precisa ter essa aceleração na contratação de térmicas, tanto existentes quanto as novas. E é estratégico, porque a demanda mundial é grande, e os empreendedores, os geradores, precisam ter uma aproximação conosco, com os fabricantes em geral, para conseguir acertar como ir para o leilão da melhor forma, né? Então, é um momento importante nessa preparação e a gente sabe que a competitividade vai ser determinada por quem estiver melhor preparado. Bons contratos assinados para ter essa capacidade extra, né? Para ter disponibilidade, na verdade. A disponibilidade da máquina. Eventualmente, a gente falou um pouco também de modernização, né? Então, no painel. Exato. A modernização de máquinas também é algo que pode dar uma competitividade, aliás, dá uma competitividade adicional para quem está indo para o leilão. Então, a gente tem discutido bastante isso também. E então vai ser essa competição entre energia existente, energia nova, vai ter espaço para todo mundo, sem dúvida, e obviamente quem estiver melhor preparado vai conseguir obter melhor resultado. Viana, meu professor lá na Megawatt, né, instrutor de tantos assuntos importantes. Hoje a gente estava aqui falando muito além de segurança energética, modernização do sistema, e eu queria que você falasse um pouco como a Envo Consulting está lidando aí com os próximos meses do setor de energia. Vão ser meses bem intensos, né? Até porque a gente vai ter uma sequência de leilões. Também tem MP 304 que vai virar lei, então vamos esperar a versão final. Certamente o mercado brasileiro está passando por uma reforma, de certa forma virou uma reforma. Então vai ser bem relevante para players que vão entrar nos leilões. Flexibilidade é um assunto do momento, abertura de mercado. Então tem muita coisa acontecendo aí. Vai ser um final de ano e começo de ano bem desafiadores. Cláudio, hoje o painel foi dividido entre hídricas e térmicas. Mas a gente tem que falar que tem uma grande estrela também, falar desse momento para as renováveis como as hídricas estarem no próximo leilão, né? Queria que você falasse um pouco como foi a conversa desse painel e esses destaques, assim, como você está lidando nos próximos meses com seus clientes em energia. Bom, nós estamos super entusiasmados, eu digo a indústria de hidrelétricas, de produção de equipamentos, e também os nossos clientes, porque, conforme eu comentei, o último leilão que teve de médias e grandes hidráulicas foi em 2013, né? Então agora, finalmente, nós vamos ter essa possibilidade e quando a gente fala de transição energética, de colocar, tem tudo a ver, porque nós temos essas usinas existentes que têm poços
que foram lá atrás, quando foram concebidos, que um dia seria que ia chegar, e esse dia chegou, que é agora que a gente vai poder colocar máquinas novas, como eu falei, sem impacto, e que vai poder ajudar aí a flexibilidade do sistema e trazer mais segurança para o sistema. Então, nós estamos super entusiasmados, fomos consultados se nós íamos conseguir atender a demanda. O mercado aqui brasileiro, a gente consegue atender com a indústria nacional, que seja com a GE Vernova ou com os meus concorrentes, a gente tem essa capacidade e, enfim, estamos aí prontos para ajudar aí o mercado em atender essa demanda. Que legal, porque também nesse processo, né, de discutir o próximo, o LR Cap, também surgem oportunidades aí que não estão sendo muito faladas às vezes, né? Assim, se a gente estivesse conversando há 3 anos atrás, eu ia estar falando de várias oportunidades e ia falar, pô, nós temos um monte de postos aí existentes e que não aproveita colocar. Opa, essa página a gente pode virar, quer dizer, não pode virar ainda, mas vai acontecer tá aqui, agora, tá né? com data. Só que a gente continua falando que tem outras oportunidades que nós temos que explorar. Então, vou dar exemplos. Nós estamos contratados e estão ocorrendo várias modernizações de usinas aqui no nosso parque, né? E a modernização, ela foca em a gente aumentar a vida útil da usina, com maior disponibilidade e tudo mais. Só que não está incluindo, por exemplo, fazer um aumento de potência. Então, você imagina, quando a gente... São usinas com máquinas, turbinas que foram entregues há 40, 50, 60 anos atrás. Hoje, com novos estudos, com novas tecnologias, a gente consegue, só trocando uma forma assim de falar, mas trocando a roda, a gente consegue aumentar a potência, né? Ou fazer novos estudos e olhando tudo que vai impactar, trazer uma nova potência. Mas o nosso cliente acaba não investindo porque ele não sabe como vai ser remunerado, né? E a gente perde a oportunidade, porque você para a máquina por 12 meses, você poderia estar fazendo isso. E numa outra oportunidade, se alguém quiser fazer isso, vai ter que ser numa outra parada de outros 12 meses, né? Essa é uma oportunidade. Uma outra oportunidade, a gente fala muito no setor atualmente, principalmente de transmissão, sobre compensadores síncronos. As usinas hidrelétricas, e existem usinas que as máquinas trabalham também como compensador síncrono, para trazer uma maior estabilidade pelo sistema, despachados pela ONS, né? Nessas modernizações, a gente poderia também estar fazendo modificações no investimento do gerador para a máquina trabalhar como compensador síncrono. E no final, como também não tem uma regulação, o nosso investidor ou a empresa geradora, ela não sabe como ela vai ser remunerada, ela acaba não fazendo esse investimento e a gente acaba perdendo essa oportunidade. E eu queria finalizar contando, assim, eu tive a oportunidade de experimentar, né, de simular, me sentir uma gotinha de água passando pela turbina de Itaipu, né, que é esse... Como que foi para vocês esse projeto, que eu acho que tangibiliza tanto o trabalho de vocês? São contratos extensos, imagina, negociações infindáveis, e a gente consegue aqui visualizar isso na realidade, né? Então, isso aqui foi um desenvolvimento, a gente estava no começo do ano falando, pô, vai ter a COP30, o que a gente pode fazer de diferente aqui na COP30, o que a gente pode trazer aqui para a COP30 diferente? E a gente aproveitou o nosso contrato que a gente tem de contrato e parceria com o Itaipu, tivemos alguns desenvolvimentos lá no contrato que a gente, conversando, falou, opa, tentar transformar isso numa realidade virtual, numa imersão que todo mundo pode ter essa experiência. Então, a ideia foi de uma gota d'água se transformar em energia e tem que experimentar, porque aqui é uma imersão em 4D. Ou seja, o 3D tradicional com óculos, você vê, mas o 4D aqui que a gente tem movimentação. Tangibiliza, né, esse processo de água. Não, eu vou te falar uma coisa, eu até comentei aqui, eu estava na COP30 ontem, onde a gente tem o irmão gêmeo desse equipamento, né, e várias pessoas diferentes experimentando, e eu tenho até um testemunho depois que eu gravei, né, de uma... Bom, eu não sabia, a pessoa experimentou, ela saiu, você quer fazer um comentário? Quero. O comentário dela era uma professora de geografia, ela falou, nossa, se eu pudesse trazer isso para a sala de aula, para todo mundo entender como que Até para os professores de física. Física até mais. É perfeito para mostrar, porque na hora que passa a turbina, né, e gira, e é muito legal porque eu acho que envolve essa nova geração, né, é um processo educativo isso que vocês fizeram nesse experimento, nesse simulador. E agora você tem uma missão de deixar ele exposto em algum lugar, né? A gente tá... A missão continua. Estamos debatendo com o Itaipu, mesmo nós, e eventos que nós vamos ter aqui no futuro, aqui no Brasil, a gente vai poder... Olha, assim que eu tiver, onde ele estiver disponível, no descritivo do episódio, eu vou deixar para você poder acompanhar, então, esse simulador, que eu acho que é um legado que fica da COP30, né, para a GE Vernova. É isso aí.
painel, a gente teve a oportunidade de viver esse simulador que a GE Vernova propiciou aqui no evento, que representa uma bela metáfora sobre a modernização do setor elétrico e essas novas tecnologias que estão chegando. Eu espero você num próximo evento da Megawatt. Até!